Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show. Meu nome é Vini Vasconcelos, sou fundador da Dom Alcides, empresa pioneira no Brasil no segmento de produto para saúde e manutenção da barba. A gente fala bastante aqui sobre barba, cabelo, bigode, sobre o universo da beleza masculina, mas hoje nós vamos fazer um episódio diferente aqui, velho. Vamos falar sobre charuto. E para esse bate-papo, velho, eu vou convidei, né, já tá aqui com a gente, o Alexandre Avelar, da Conexão Tabaco, que é um dos caras que mais entendem no mundo sobre o assunto de charuto. Inclusive, ele vai falar aqui pra gente. Recentemente, ele ganhou um prêmio, né, cara, mundial sobre o assunto. E a gente está fazendo essa gravação aqui hoje numa das barbearias mais bonitas, na minha opinião, no Brasil. E não é puxando saco, é bonita mesmo. Inclusive, esse podcast hoje está sendo filmado, então a galera vai poder ver um pouco aqui do ambiente da Razor Bros. Vai dividir aqui o espaço com a gente o Frederico Catizani, velho. Então, hoje vai ser um episódio diferente, né? Sobre tabaco. Eu vou exemplificar muito bem. Pode falar tabaco, tá certo? Pode falar tabaco. Eu vou exemplificar muito bem hoje aqui aquela pessoa que não entende absolutamente nada de charuto, mas que está querendo entrar nesse mundo aí do charuto. Eu vou tirar bastante dúvida aqui, minha, que com certeza vai ser dúvida de muitos ouvintes aí que estão escutando esse conteúdo. Vamos lá? Vamos lá, Vini. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui na barbearia do Fred, aqui do Razor Bros, também fantástica. E sempre um prazer falar sobre charuto, né? Para falar um pouquinho de mim, eu comecei em 2010 escrevendo sobre charuto. Naquela época, charuto ainda era uma coisa meio incomum aqui no Brasil, não é uma coisa tão cultural aqui no nosso país. E foi quando começou mesmo o Facebook, né, a internet, as mídias sociais no geral começaram a aparecer com mais força. E eu decidi criar um site. Eu estava começando a gostar do hobby, comecei a me informar bastante e criei um site que chamava Conexão Tabaco. Inclusive, quem quiser me seguir no Instagram, @Conexão Tabaco, aí hoje a gente tem muita informação sobre charuto, pode seguir lá, e qualquer dúvida depois eu tenho o maior prazer em responder. Mas eu criei esse site, né, que falava sobre charuto, e também um canal no YouTube. Numa época que eu fui o pioneiro também, tanto na parte de site falando sobre charuto, como canal de YouTube também. Que legal. Então eu comecei com esse trabalho, era um hobby que eu estava me aprofundando muito e queria compartilhar essa informação, porque a gente sempre teve aquela ideia do charuto ser uma coisa meio estereotipada, né? Todo mundo, quando a gente falava de charuto aqui no Brasil, a imagem sempre vinha na cabeça de um mafioso, de um político ou de um mega empresário, e a minha ideia era justamente aproximar o charuto, que eu era um cara, né, vamos dizer assim, de classe média que podia fumar charuto, né? Não é uma coisa para milionário, é uma coisa que eu acho que está ao alcance de todo mundo, e minha ideia era justamente trazer o charuto, o universo do charuto, para perto das pessoas. Esse trabalho foi muito legal, foi pioneiro aqui no país. Depois disso aí a gente até serviu até de inspiração para muitos outros que fazem um trabalho muito legal aqui no país hoje. E o meu trabalho começou a ser muito reconhecido internacionalmente também. Hoje eu escrevo para várias publicações, não só aqui no Brasil, como internacionais. Eu escrevo para Cigar Journal, que é a maior revista sobre charutos do mundo, junto com a Cigar Aficionado. São duas grandes revistas sobre o tema. E também viajo o mundo cobrindo festivais sobre charuto, dando palestras, cursos de harmonizações, etc. E a minha ideia, como começou e segue até hoje, é justamente trazer esse universo do charuto para próximo das pessoas e saber que é uma coisa hoje que está muito legal, muita gente está começando nesse mundo e que é uma coisa super bacana para começar a aprender. Porra, que sorte a minha, né? Porque quando eu decidi fazer um episódio sobre charuto, eu tenho aqui o Papa do Charuto na minha cidade, em Belo Horizonte. Foi fácil fazer a conexão, né? Graças ao Fred Catizani, um cara apaixonado por charuto. O Alexandre é um grande parceiro nosso. Nós temos aí já uma história da Razor Bros com o Alexandre. A história do charuto na minha vida, ela veio para celebrar o nascimento do meu filho, né, do Domênico. Eu recebi um convite de um grande amigo meu, fui a uma tabacaria, e aí nós celebramos lá, degustando um uísque, harmonizando com um charuto, né? E a partir daí, pelos contatos que a gente tem aqui em Belo Horizonte, eu fui apresentado para o Avelar, conheci a boutique dele. Ele tem uma loja incrível aqui em Belo Horizonte. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. Ele consegue tanto iniciar o nosso
né, vamos dizer, né, o nosso contato com o universo do charuto e também ter a oportunidade de conhecer marcas de charutos, porque o Alexandre, ele é um Habanos Hombre Habano, né? O Hombre Habano, ele ganhou um prêmio reconhecido mundialmente dentro da categoria dele de jornalismo. E o Alexandre vai falar um pouco mais sobre esse prêmio. Eu quero saber o que é o Hombre Habano. Sim, vou passar a bola para ele poder explicar. Bom, mas falando aqui, obrigado Fred, falando sobre o prêmio Hombre Habano, né, esse prêmio ele é dado todos os anos no Festival del Habano, que é o maior festival de charutos do mundo, e esse é, vamos dizer assim, é a maior premiação que você pode ter dentro do mundo dos charutos. Esse prêmio em comunicação, que é a minha área, né, eu escrevo para revistas, apesar de ter uma boutique também de charutos, ele é um reconhecimento internacional e um reconhecimento muito bacana. Esse prêmio ele é considerado, vamos dizer assim, um Oscar no mundo do charuto. E o que eu acho mais legal de ter recebido isso, eu fui o primeiro brasileiro, né, o único brasileiro hoje a ter recebido esse prêmio. E é um reconhecimento de um trabalho muito sério e um reconhecimento internacional. Então é muito legal aqui quando a gente fala de Brasil, né, a gente ter um prêmio desse, que é um prêmio super restrito, são pouquíssimas pessoas que tem no mundo hoje em dia. Hoje tem 25 pessoas no mundo que são Hombre Habano em comunicação. E a gente tem um brasileiro aí representando, então é um grande prazer e um grande orgulho de um reconhecimento de um trabalho muito sério. Bom, eu vou aproveitar para falar um pouco mais sobre como que surgiu essa parceria. A Razor Bros, dentro do nosso universo, né, vamos dizer assim, nós cortamos cabelo, fazemos barba, mas dentro do universo masculino, né, como um local gentleman, vamos dizer assim, o charuto está inserido nesse nosso universo, assim como a moto, assim como a parte de drinks, a parte de whisky, né, que são as coisas que o homem gosta de consumir e compartilhar na sua comunidade, nos seus amigos. Então o charuto, ele tem um simbolismo na sociedade, na história dele, como celebrar grandes momentos. Então o meu primeiro contato com o charuto, ele veio através do anúncio, né, vamos dizer assim, do nascimento do meu filho. E a partir daí eu conheci o trabalho do Alex, né, como amigo, ele se tornou um amigo. Hoje a gente tem um contato muito grande como amigo, mas a gente tem uma parceria comercial com a Razor Bros, né? Então todos os nossos charutos que a gente tem aqui, a gente tem o fornecedor oficial, que é a Conexão Tabaco, que é a boutique no qual ele vai falar um pouco mais. E a partir daí a gente teve algumas ideias de como da gente compartilhar do universo da barbearia, do nosso lifestyle, daquilo que a persona Razor Bros gosta de consumir com os nossos clientes. E aí nós criamos um label que seria a Confraria do Charuto. Aproximando do Alexandre e da Conexão Tabaco.
consumo de charutos no nosso país é uma coisa muito marginalizada. Em que sentido? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de fornecimento e procedência do produto. A gente tem aqui um consumo interno no país de 80% do que é consumido no país é de origem falsificada. O Alexandre vai falar um pouco mais sobre isso. E no caso da distribuição interna oficial pelo país, a gente tem uma empresa que é a Emporium Cigas. A Emporium, ela cuida da distribuição no país inteiro e ela reconhece os seus parceiros, como o Alexandre é, no caso, um distribuidor local reconhecido pela Emporium, como uma procedência segura de você comprar um charuto. Então, para quem está começando e para quem tem curiosidade de comprar, tem que tomar muito cuidado para aonde vai comprar esse charuto. Né? Porque realmente no nosso país, infelizmente, a gente tem um dado muito alto de falsificação de produto. É alto, né, cara? 80%. Assim, a gente está falando aqui de um episódio para trazer para esse ecossistema do charuto aqui pessoas que ainda não fumam, mas obviamente, né, pessoas que já consomem charuto também vão estar consumindo esse conteúdo aqui e sendo impactado de certa forma. Mas o cara que quer começar a fumar agora, porra, velho, se 80% é falsificado, além dos pontos de venda autorizados, qual que é outra dica que você dá assim para o cara consumir um charuto legítimo? Tem alguma coisa que você pode olhar no charuto e falar, meu, isso aqui é autêntico, isso aqui não é? Tem aqueles selinhos no charuto, como é que chama aquilo? Que a galera gosta de colecionar. Anilha. Talvez pela anilha, né, dá para ver que ele é original. Como que você poderia orientar a galera aí no início do consumo? Eu acho muito importante, eu sempre falo, o Fred falou muito bem, existe um importador só dos charutos cubanos para o Brasil que chama Emporium Cigars. Esse importador ele é responsável pela distribuição do produto em todo o país. E realmente, quando a gente fala de 80%, é um número extremamente alarmante, né? A gente está falando de falsificação, às vezes, de uísque e tal, que é na casa de uns 15%, 20%, e o pessoal já acha absurdo. Quando a gente fala de charuto, é um número muito alto. E o charuto sempre tem aquela ideia, porque o pessoal tem várias histórias para trazer, né? Todo mundo sempre tem aquele, é um médico cubano que veio aqui para o Brasil e trouxe, é um esportista cubano, é um fulano que tem um contato forte na fábrica, quer dizer, as histórias são bem conhecidas, e eu te falo que eu já estive em Cuba 65 vezes para estudar, para visitar plantação, para ter contato com a produção, aprender profundamente sobre todos os processos de produção, e obviamente eu sei também todos os canais aí, que são esses canais que trabalham de maneira irregular. E eu te falo, para quem está começando, não caia nessa conversa, porque você não vai estar comprando um produto original. E as pessoas às vezes falam para mim, mas o produto é mais barato e tal. Compre sempre em estabelecimentos oficiais e que trabalham com o importador oficial, que é a Emporium Cigars. Eu posso te dar uma série de detalhes, depois a gente pode fazer um podcast até específico. Isso dá um podcast só disso, né, cara? Porque falsificação, cara, como o número é tão alto, eu acho que até vale muito, principalmente para quem está começando, tem uma tendência a cair numa conversa dessa e tal, mas o que eu falo que é mais importante, porque a questão da falsificação, quando a gente fala de charuto, obviamente você está falando de um produto que, se consumido em excesso, você vai ter um dano para a saúde, né? O charuto, no geral, o charuto original, bem fabricado, com todos os padrões de qualidade, chega aqui registrado pela Anvisa, etc., ele passa por uma série de processos de qualidade que são seguidos, e é um produto que, se você não fizer um consumo excessivo, também não vai te causar nenhum problema, vamos dizer assim. Igual você fala, mas consumir um uísque dá um problema de saúde se você consumir em excesso, né? A gente está falando de um produto que você tem, se você consumir dentro de uma racionalidade e dentro de um consumo original, você não tem problema. O problema da falsificação é que você tem produtos que são de qualidade duvidosa, né? Você não tem nenhum controle de processo de qualidade. E o grande problema, o charuto naturalmente é um produto natural, feito com a folha de tabaco, seca e fermentada naturalmente, não tem nenhuma adição de produto químico. E o que acontece às vezes com quem trabalha com charuto falso, porque o charuto pode acontecer de ter aquele bichinho que dá no charuto, o pessoal chama de caruncho, o pessoal chama de lasioderma, que é o nome técnico do bichinho, né, que dá, que é o bicho do charuto. E esse bichinho, as empresas que trabalham com charuto, elas passam por um processo de resfriamento e congelamento dos charutos para inibir
o aparecimento disso, porque como você não tem produtos químicos jogados ali, naturalmente pode ser que aconteça. Isso também dá no feijão, dá no arroz, dá no macarrão, dá em vários produtos alimentícios também. Acontece de aparecer um bichinho desse, né, que dá na comida, mas é um processo justamente por você não ter esses produtos químicos. O que acontece com a falsificação é que quando o cara falsifica o charuto, ele não passa por esses processos de resfriamento e congelamento do charuto. Então o que acontece é, o cara coloca inseticida dentro para inibir o aparecimento. Então todo mundo acha muito legal, hoje em dia, né, com as mídias sociais, Instagram, Facebook, o cara quer postar a foto do charuto mais legal, das anilhas mais bacanas, que a gente está falando das marcas principais do charuto, quando a gente fala de Coíba, por exemplo, Monte Cristo, Romeo e Julieta, que são grandes marcas cubanas, a pessoa às vezes quer mostrar ali que está fumando uma coisa legal, mas eu falo para tomar muito cuidado, porque você não está fumando o produto original e o pior, você está jogando para dentro do seu corpo um produto que tem inseticida dentro que vai te causar um dano aí irreparável para a saúde. Então compre sempre em estabelecimentos oficiais e que trabalham com os charutos importados oficialmente pela Emporium Cigars. E para saber que um estabelecimento é oficial, tem algum selo, um adesivo na entrada ali? Como é que a galera consegue identificar? Hoje você tem o site do importador, que é emporiumcigars.com.br, e lá você pode chegar na sua cidade, se você quiser buscar no seu estado, você Perfeito. consegue ter um acesso dos fornecedores, dos revendedores que trabalham com produto oficial. E porventura o ouvinte que é aí de Belo Horizonte encontra os charutos aqui na Razor Bros e também lá na Conexão Tabaco. Isso, na Razor Bros aqui, que é um grande parceiro nosso e que a gente, né, como o Fred falou, esse trabalho junto que a gente faz. E também no Conexão Tabaco, e além do Conexão Tabaco eu faço uma questão de dar um atendimento muito personalizado, de ensinar para a pessoa, de conhecer um pouquinho do universo dela, qual que é a experiência que ela tem nesse mundo, para proporcionar a experiência mais adequada dentro da experiência que ela tem nesse mundo do charuto. Alexandre, o charuto a pessoa não traga, né? Não traga. Então, obviamente, ele faz menos mal do que o cigarro ou ele nem chega a fazer mal, a causar nenhum dano à pessoa? Claro, você colocou aí equilíbrio, né? Lógico que você não vai fumar, consumir em excesso. Faz menos mal e quantos charutos assim a galera pode fumar ao longo da semana que não vai causar nenhum dano aí à saúde? Eu não posso falar que não é um produto que não faça mal, né? Nós estamos falando de um tabaco, né? Tabaco tem algumas substâncias que naturalmente vão fazer mal dentro de um certo volume de consumo. O que a gente sempre fala é de consumir dentro de um padrão razoável e responsável, que é o mais importante, né? O que é muito importante a gente falar, tem um estudo, foi feito até nos Estados Unidos pela FDA, né, que é a Anvisa lá do mercado americano, que eles fizeram um estudo que não chegaram, a pessoa que fuma 1 a 2 charutos por dia, que eu já acho uma quantidade alta, né, que nem todo mundo consome o charuto nessa quantidade. Porque geralmente né? um charuto ele leva 40 minutos. O charuto você tem um momento específico, né, para consumir. Depois a gente pode até falar um pouco disso. O charuto não causa vício, né, porque é um charuto, como eu falei, ele é uma folha seca e fermentada naturalmente. Então ele é um consumo responsável. Naturalmente as pessoas que fumam charuto têm esse consumo mais responsável. Mas esse estudo americano viu que se a pessoa fuma de 1 a 2 charutos por dia, não há nenhuma comprovação através do estudo que ela vai desenvolver nenhum tipo de doença a partir desse consumo. Câncer ou qualquer outra doença. Então isso é importante a gente falar, mas sempre pensando num consumo responsável. E o charuto também é igual um vinho, né? É igual um outro produto. Você não consome isso todo dia, não é igual o cigarro que o cara fica naquela dependência química, né? O charuto não vicia. Física, né? Exato, o charuto não vicia, então você vai fumar o charuto em determinadas ocasiões. A maioria das pessoas que eu conheço que gostam muito de charuto fumam 2 charutos por semana, às vezes até menos do que isso. Então, nesse ponto, é uma vantagem, porque por ser um produto que tem processos mais controlados e mais naturais, naturalmente ele vai evitar alguns tipos de problema. Agora, que não faz mal, realmente a gente não pode falar, porque isso também vai de organismo para organismo, né? Eu fumei muitos anos da minha vida, cigarro branco, fumava Marlboro, vermelhão, filtro laranja. E tem já uns 3 anos que eu parei de fumar. E, cara, até hoje eu sonho com essa porra, velho. Eu sonho que eu tô fumando, que eu tô trocando ideia com a galera segurando um cigarrinho branco na mão ali. Tamanha a dependência. Não vou negar que cigarro é gostoso, né? Você tá ali tomando um cafezinho, um dia frio, né? Você tá pensando ali, projeto e tal, você acende um cigarrinho. Mas abandonei cigarro.
O tabaco é uma entrada legal, tipo assim, o charuto, né? Pô, eu parei de fumar cigarro, mas ainda tenho aquela vontade, então o charuto é um lance bacana para você, igual no meu caso, absorver essa necessidade aí de estar fumando alguma coisa, visto que ele, igual você colocou aí, faz muito menos mal do que o cigarro, né? É um ponto importante, cara, é que as pessoas fazem muito naturalmente uma comparação do cigarro com o charuto, né? Porque, né, são produtos derivados do tabaco que você acende, fuma, queima ali, inala. fuma, etc. O que eu falo assim, quando eu dou cursos sobre charuto para iniciantes, né? Também falo sobre harmonizações, etc. E uma das coisas que eu sempre falo é que o consumo do charuto ele é totalmente diferente do consumo do cigarro. O que eu sempre falo no final é o seguinte: o cigarro é um vício, né? A pessoa que gosta de cigarro, ele está trabalhando ali, ele fica naquela vontade, desce do escritório porque não pode fumar, vai para a portaria do prédio, fuma um cigarro em 5 minutos, volta para trabalhar. O charuto ele é um prazer. O charuto você nunca vai fazer isso. O charuto você tem que ter um momento para dedicar para o charuto, porque você tem o charuto aí, você tem charutos os mais curtinhos aí que duram entre 20 e 25 minutos de degustação, até charutos de 2 horas e meia. Então, ou seja, você vai ter que dedicar um tempo para o consumo do charuto. E isso é mais interessante porque, como o charuto não causa esse vício, você vai ter esse consumo mais responsável em determinadas ocasiões. Eu, por exemplo, sou um grande apaixonado pelo charuto e nunca fumei um cigarro na minha vida. Cara, eu acho muito bacana, antes de começar aqui o podcast, que inclusive foi o setup mais demorado de todos os episódios do podcast do Alcides, demorou umas 3 horas para fazer o setup, obviamente porque esse é um episódio inédito que a gente está gravando fora de estúdio, estamos gravando aqui na barbearia Razor Bros, né? Então foi um setup inédito, né? Diferente, desafiador aqui para nossa equipe. E, em virtude aí desse tempo que demorou para fazer o setup, a gente estava batendo um papo aqui com o Alexandre, e ele estava falando sobre o tamanho do charuto, tem muito a ver com o tempo ali, claro, né, que ele vai queimar, não sei se seria essa palavra, queimar, porque quando a gente vai olhar um charuto, eu que não entendo, eu chego numa tabacaria ali, igual aqui na própria Razor Bros, tem uma caixa bonita de madeira ali, com vários tamanhos, calibre diferente, largura diferente, eu falo, meu, qual que é a diferença aqui? Por que um é grosso, outro é fino? É porque um é mais caro, mais barato? Mas você estava me falando que tem muito a ver com o tempo que você tem, né? Às vezes você quer sentar ali com um cara, trocar uma ideia de meia hora, então deixa eu pegar esse charuto aqui que ele vai queimar em meia hora. Não, é um bate-papo mais longo, uma reunião, um business, um negócio, vai demorar aqui 1 hora de bate-papo, vou pegar esse aqui que é mais grosso, é mais comprido, ele vai queimar em 1 hora. Então tem a ver com o tempo que você vai fumar o charuto, né? O charuto ele tem muito disso, né? Você tem no universo do charuto, você chama essas diferentes variações de tamanho, você chama de bitola. Quando a gente fala de bitola, normalmente aqui no Brasil as pessoas têm a tendência de pensar na bitola como uma questão de grossura, que é um conhecimento geral nesse termo. Só que no mundo do charuto, a bitola ela é uma relação entre a grossura do charuto e o comprimento do charuto. A grossura você não chamaria de bitola, como todo mundo pode ter a tendência de pensar que é chamada. Você chama ou de ringue, ou de anel, ou de cepo, que é a linguagem até mais usada, que é a linguagem do espanhol, que é o cepo, que são grossuras diferentes e tem comprimentos diferentes. Você tem charutos aí de 90 milímetros de comprimento, você tem de 124 milímetros de comprimento, de até 235 milímetros de comprimento, que é o charuto mais longo cubano hoje, que é o Monte Cristo, ele tem 235 milímetros de comprimento. Ou seja, esse é um charuto que normalmente, eu já fiz essa conta, tá, gente? Para explicar para vocês, eu já fumei esse charuto marcando a hora e, coincidentemente, porque ele tem 230 milímetros de comprimento, eu terminei, ele tem 235, né? Mas eu terminei esse charuto as 3 vezes que eu fumei marcando a hora em 2 horas e meia. Ou seja, é um charuto grande para você fumar quando você tem tempo. Se eu pegar alguns charutos aqui só para mostrar a diferença aqui... Quer dizer, o cara que quer impressionar, né? Quer chegar ali e falar, velho, me dá um ringue médio aí de 235 milímetros, velho. O cara que tá vendendo fala, esse cara entende, velho. Nesse caso é o caso do comprimento que eu falei. É o caso do comprimento. E é importante você pensar o seguinte, né? Como eu falei, o charuto, muita gente que está começando, tem aquela... uma das perguntas que eu mais ouço, é que as pessoas perguntam assim, mas quanto tempo eu demoro para fumar... quer dizer, eu posso guardar aquele charuto e fumar, se eu não quiser fumar ele todo, fumar no dia seguinte, ou fumar mais tarde, se eu comecei a fumar durante a manhã, etc. Tipo um cigarro de palha, né? Que o cara acende ali, apaga e depois termina ele ao longo do dia. Exatamente. No mundo do charuto, não. O charuto você fuma, depois que você acendeu o charuto, você fuma ele inteiro. E por isso que ele tem medidas diferentes. Se eu mostrar aqui, eu tenho um robusto aqui na mão,
né? Se a gente for falar de um robusto cubano, que é uma medida esse aqui na mão é um Dona Flor, um nacional, e um dos nacionais mais bacanas que a gente encontra no mercado, é um charuto excepcional. Esse gira em torno de quanto? Num custo-benefício excepcional, esse é um charuto que gira em torno de 25, 30 reais. Então é um charuto muito legal. Essa bitola é uma bitola robusta, ele tem 124 milímetros de comprimento, por cepo 50, né? O cepo, como eu falei, é a grossura, pode ser chamado de ringue ou de anel. Então ele é um charuto que normalmente gira em torno de uns 45 minutos de degustação. Aqui eu tenho um outro charuto já um pouquinho mais comprido, com 140 milímetros de comprimento. E no mundo dos charutos, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem duas relações. Como eu falei aqui da bitola, né, ela é uma relação entre comprimento e cepo. Cepo é a grossura do charuto. Quando a gente fala de grossura, a gente está medindo o volume de fumaça que a gente está recebendo na boca. Quando a gente fala de comprimento, a gente está medindo mais o tempo. Obviamente, um charuto com a mesma medida de outro, com um cepo mais grosso, ele vai queimar um pouco mais lento, mas no geral o comprimento do charuto é que vai influenciar. Então, se você não quer fumar um charuto inteiro, né, se você tem meia hora para degustar um charuto, escolha um charuto mais curto, de 90 milímetros de comprimento, de 100 milímetros de comprimento, que vai ser um charuto adequado para esse tempo que você tem. Legal. Ô Fred, tem uma diferença, né, cara? O charuto tem uns que é uma folha única e tem uns que é folha moída. Tem isso, cara? Qual que é a diferença entre um e outro? Charutos que são folha inteira, igual ele tem falado sobre algumas marcas, Romeu e Julieta, Partagás. O Romeu e Julieta, por que ele é tão famoso, cara? Tão conhecido assim? Romeu e Julieta é um charuto muito famoso por causa do Winston Churchill, que era o charuto favorito dele, era a marca favorita que ele fumava. Então a relação Romeu e Julieta que tem com o Churchill é muito forte, né, Alexandre? Ficou muito assim marcada na história. O Churchill, ele era um consumidor de charuto, ele adorava charuto, e charuto era uma coisa simbólica, né, que acompanhou o Churchill durante toda a vida dele. Ele falava que ele gostava de fumar charuto para ele poder tirar as estratégias de guerra dele, era um momento contemplativo dele, de pensamento dele, onde ele conseguia relaxar e ao mesmo tempo ele poder concentrar. Tipo o Eric aqui, que é o nosso engenheiro de mesa, quando ele quer concentrar, ele fuma maconha. O Churchill fumou um Romeu e Julieta, né? Pois é, cara. Fumava. Pois é, um pouco de diferença aí. Eu fico mais com o Churchill do que com a maconha. Mas assim, na questão que você me perguntou, que seria da folha simples, da folha inteira ou da folha Desculpa, picada. mãe. Ou do fumo picado, né? Ele vai explicar um pouco mais. Em Cuba você tem as tabacarias e as fábricas, né, que elas pegam um resto das folhas. Você me corrige se eu estou falando alguma besteira, tá? E aí elas fazem a parte do miolo do charuto, onde a folha inteira é só a capa do charuto. O Alexandre vai falar um pouco mais de como que é essa estrutura do charuto, como que ela envolve, mas charutos que têm folhas inteiras, tanto da parte de construção de miolo até a capa, eles entregam mais qualidade, mais sabor, mais potência de charuto. Quando eu falo potência, eu tô querendo dizer que é a fortaleza daquele charuto. Uhum. E a fortaleza ela é qualificada no universo do charuto ela pode ser uma fortaleza suave, que é um charuto que vai ter ali uma suavidade de sabor e também de potência de nicotina, de tabaco. Tem um charuto que é de comportamento médio, tem um charuto que é de comportamento médio forte, tem um charuto que é de comportamento mais forte. Tudo isso influencia muito no tempo de experiência que aquele usuário tem com o tabaco, né? Eu, por exemplo, eu tenho, eu devo ter aí 1 ano a 2 anos já de contato. Hoje o perfil de charuto que eu consumo é de médio forte. Né? E tem charuteiros mais experientes que consomem charutos mais fortes. Então tem algumas marcas em Cuba, por exemplo, que elas são características de perfis mais fortes. Partagás, Bolívar, perfil mais forte. Romeu e Julieta, no qual você citou, ela tem um perfil médio forte. Entrega um pouco mais de sabor, mas é um perfil médio forte.
Ele é convidativo, né, cara? Porque quando você vê ele no ponto de venda, geralmente ele vem dentro de um tubinho, né? Branco, vermelho, bonito, né? Que dá vontade de levar para casa mesmo. Inclusive colecionar, né? A questão do tubo, ela vai mais na questão da conservação do charuto, igual, por exemplo, aqui na Resobros, a gente inicialmente trabalhou com charutos em tubo, porque o charuto em tubo você não tem necessariamente uma questão da conservação do charuto. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um Romeu e Julieta número 2. Esse charuto aqui, mundialmente, né, vende no mundo inteiro. Ele tem uma folhinha de cedro interna, no caso. Esse podcast que está sendo filmado também, posteriormente, para quem quiser acompanhar a parte das imagens aí do vídeo, vai conseguir acompanhar no YouTube da Dual Seeds. Então você tem um charuto conservado aí dentro de um tubo, né? Ele tem uma folhinha de cedro. Eu vou pegar a folhinha de cedro para vocês verem aqui, ó. Ah, velho. Que louco então isso. ela traz um pouco, ela conserva o sabor do charuto e também eu consigo conservar o charuto na questão da umidade e temperatura. Por que isso? O Alexandre falou muito bem. Isso daqui a gente está falando de um produto natural, né? Ele não tem nenhum produto químico que vai conservar esse charuto. Se eu deixar esse charuto fora do tubo aqui, por questão de umidade e temperatura, como ele não tem nenhuma, vamos dizer, né, nenhum ativo químico que está protegendo dele, ele pode estar aí exposto a qualquer fungo ou bactéria que vai poder entrar para dentro desse charuto aí e acabar estragando o charuto. Mas no caso do Romeu e Julieta, que é uma unidade de tubo, né, que é o Romeu número 2, é um dos charutos que a Romeu e Julieta tem. Outras marcas de Cuba também têm as suas versões que vendem em tubo. Inicialmente aqui na Hazel, como a gente não tinha um umidor, a gente começou o trabalho de revenda de charuto da Conexão Tabaco desta forma. Por quê? Porque eu poderia vender para o meu cliente garantindo ainda a conservação da umidade e temperatura daquele charuto, que ele poderia ficar ali em torno de 1 a 2 meses, né? Depois que a gente adquiriu o umidor, eu consigo colocar dentro desse umidor um sachê, que é um sachê de umidade, que ela mantém controlada uma umidade dentro dessa caixa de madeira para poder controlar e manter a qualidade daquele charuto. Então, por exemplo, a questão do tubo que você mencionou, né, ela conserva mais. Um cliente que pode comprar um tubo desse, por exemplo, ele vai levar para casa dele, não precisa de deixar esse charuto em qualquer lugar, uma geladeira ou outra coisa para poder conservar o charuto. Dentro do tubo aí ele vai conservar durante um bom tempo ainda. Cara, deixar esse charuto em qualquer lugar, uma geladeira ou outra coisa para poder conservar o charuto. Dentro do tubo aí ele vai conservar durante um bom tempo ainda. Cara, que fantástico isso, porque eu, como sou leigo no assunto, eu imaginava que isso aqui era um atributo ali chamativo de venda, tipo assim, pô, é bonito esse tubinho, eu vou levar para casa e depois eu vou aproveitar isso de alguma forma, mas não, tá ligado à conservação do charuto, né? Não só ligado à conservação, mas ele acaba que ele vira um case pro seu charuto, então você compra o teu charuto, vai querer levar para algum lugar, às vezes você vai num almoço, na casa de um amigo, ou um jantar, ou você quer dar de presente para um amigo, é uma boa forma de você manter a conservação do charuto. Uma outra coisa legal é que o cedro que está dentro desse charuto, ele serve como você poder acender o charuto, ou seja, você acende, né, o cedro, ele queima, e através da queima dele, ele vai trazer uma chama um pouco mais lenta, e aí sim você vai conseguir acender o seu charuto, né? Que é um processo, um ritual muito clássico, né, Alexandre? Ele, nas competições que acontecem em Cuba, nos campeonatos, né, que vamos dizer assim, lá dos eventos anuais que acontecem em Cuba, os participantes eles têm que acender o charuto, não com maçarico, mas eles têm que acender o charuto no cedro. E isso faz parte do ritual do acendimento do charuto, né, Alexandre? O que é o cedro? Fala pra gente aqui um pouquinho. O cedro, cara, só para falar um pouquinho primeiro dessa parte do acendimento, né? Quando a gente tem competições, né? Você tem uma profissão muito legal no mundo do charuto que ele é chamado de epicure sommelier, né? Porque o sommelier normalmente é o profissional do vinho, né? Que faz o serviço do vinho, e no mundo do charuto você chama ele de epicure sommelier, e no mundo do charuto cubano você chama de habano sommelier. E a forma mais pura, vamos dizer assim, que mais ritualística de você acender o charuto é realmente com a folhinha de cedro. Então por isso que ela vem com essa folhinha de cedro
no charuto aí também, no tubinho, para se você quiser fazer o acendimento também dessa forma, que é uma forma meio que ritualística, se você quiser fazer uma cerimônia e tal. Não é a forma mais fácil de acender. Tipo, você acende essa folhinha aqui, o cedro, aí quando ela queima, você vem e queima o charuto? Isso, aí você vai e faz o acendimento pro charuto. É um ritual, né, É cara? um ritual, mas assim, é um ritual, demanda muita, vamos dizer assim, habilidade. A pessoa não pode ser um iniciante, tem que ser uma pessoa que já conhece um pouco mais para fazer esse acendimento. Você já acende no cedro, Catizani? Bom, igual ele falou, né? Você precisa... Porque quando a folha de cedro ela vem dentro de um tubo, ela está inteira. E você tem que trazer pequenas lâminas para você poder queimar essa lâmina e ela te trazer uma chama que você vai rodar o teu charuto para você queimar o charuto de forma regular, né? Inicialmente, nos meus primeiros contatos com charuto, eu não fazia dessa forma, justamente por uma questão de habilidade mesmo e até mesmo você ter uma intimidade maior com o charuto e com o cedro. Mas com o tempo, você acaba que quer praticar, você quer conhecer desse ritual. Eu já acendi alguns charutos com cedro e não tem tanto segredo. É até legal quando o cara, quando ele compra um charuto em tubo, e você fala com ele, fala, cara, faz dessa forma, acende na tua casa, porque nem todo mundo tem um maçarico. Então eu quero falar de uma coisa aqui que é muito importante para o primeiro cara que, né, o cara que está iniciando um mundo do charuto. Nem tudo que você tem para acender um charuto é apropriado para o charuto. Eu quero te contar aqui uma curiosidade até rápido. Sim. Hoje eu fumei o meu 5º charuto. Até o primeiro foi com o Catizani alguns dias atrás, e até que daí que surgiu a ideia desse podcast. Sim. E aí eu cheguei aqui hoje com um Zippo. Sim. E aí, obviamente, eu botei o fluido lá e já fui acender o charuto com isqueiro. O Alexandre falou, velho, não faz isso. Né? Exato. Porque vai contaminar o charuto, o fluido e tal. Exato. Bom, a gente tem que pensar, a gente sempre tem que lembrar que aquela folha de tabaco, vamos supor, né? Você tem charutos que são cubanos, você tem charutos que são fabricados fora de Cuba, que são os off-Cuba, outras regiões do Caribe, né? Você tem Nicarágua, você tem República Dominicana, você tem charutos italianos, você tem charutos americanos, e cada região do mundo ele vai ter um terroir diferente, mas nada se compara ao terroir que é o solo cubano, né? Quando você está falando de acendimento de charuto e a gente está falando sobre gás, a gente está falando sobre isqueiro, a gente está falando sobre maçarico, tem alguns fluidos, principalmente de isqueiro e até de Zippo, por exemplo, ele pode interferir na sua percepção de sabor do charuto. Então é muito importante a pessoa que está iniciando no universo, fala, pô cara, estou querendo acender um charuto, essa folha de cedro, por exemplo, ela não vai interferir no sabor da folha do teu tabaco, de onde ele vem. Se você acender num Zippo ou acender com um isqueiro, provavelmente aquele fluido ali, que é o combustão, ele pode sim interferir no teu charuto. Alexandre, eu estou aqui falando, mas tem liberdade de me corrigir se eu estiver falando alguma coisa, mas isso tudo eu aprendi com ele, inclusive, não só nos eventos que nós fizemos, que ele vamos dizer, né, comunicou com todos os participantes, mas também nos bate-papo que eu tive com ele na própria Conexão Tabaco. Mas a questão de qual que é a fonte de combustão, né? A gente está falando aí de gás, a gente está falando aí de fluido, a gente está falando de isqueiro, a gente está falando de fósforo. Isso pode interferir na tua experiência de degustação do charuto, não é, Alexandre? É importante quando a gente fala de acendimento e quando a gente fala de um charuto premium, né? O charuto premium é 100%, como eu falei aqui, folha de tabaco seca, fermentada naturalmente, sem nenhuma adição de produto químico. E uma folha única, uniforme, né? Na verdade, o conceito você utiliza, essa é uma conversa, se eu for desdobrar aqui, não quero ficar muito técnico nesse ponto, mas a folha do charuto, você utiliza a folha inteira na composição dele. E naturalmente você utiliza 3 alturas da planta, então você utiliza, por conceito, vamos dizer assim, depois eu não quero entrar muito no detalhe para não me alongar muito, depois a gente faz uma conversa específica sobre o tema, mas você tem 3 alturas da planta, da planta do tabaco que cresce no sol, que normalmente é o tabaco que é utilizado para o miolo do charuto, que é onde você vai aportar determinadas qualidades e características no charuto de acordo aos terços da planta que você está usando. Então, se você usar o primeiro terço da planta, que chama volado na linguagem cubana,
ela dá a característica da combustão do charuto. Se você usar o segundo terço, essas folhas são chamadas de seco, que elas são responsáveis pelos aromas do charuto. E o terço superior da planta é chamado de lirreiro, que vai ser responsável pela fortaleza e a força e a potência do charuto. Então, para você compor o blend do charuto, você vai compor a folha fazendo um equilíbrio dessas 3 alturas que você está usando. Depois vocês passam mais uma folha que você vai chamar de capote e depois uma outra folha que você vai passar a capa do charuto. Então, só para não ficar no conceito que é uma folha só, né? Na verdade, teoricamente, por conceito, sem entrar muito no detalhe, vamos dizer assim, para ilustrar para quem está começando, são 5 folhas, né? 3 para a composição do miolo, um capote e uma capa. Mas depois tem alguns detalhes que a gente pode aprofundar numa próxima conversa. E para a gente falar, o charuto de melhor qualidade ele é chamado de long filler. O que é o long filler? É a folha inteira do charuto, né? Essa folha inteira vai dar uma qualidade maior do charuto que vai permitir uma evolução durante a fumada. Agora, tem charutos que são feitos de short filler ou medium filler, que eles chamam, que são folhas às vezes que estão picadas, né, que não são folhas inteiras. Elas vão permitir menos complexidade ao charuto, mas não querem dizer que é um charuto, vamos dizer assim, de baixa qualidade. Ele não é tão premium quanto o long filler, mas é um charuto que também tem qualidade, são produzidos por boas empresas, etc. O quinteiro é um short filler, né? É um medium filler, que o pessoal em Cuba varia aí um pouco o conceito, dependendo da bitola. Isso, mas é um belo charuto cubano que você pode fumar, né? Que é um charuto aí, vamos dizer assim, um short filler, né? E que você fuma um belo charuto cubano, com todo o sabor do terroir cubano, etc. Quando a gente fala de acendimento, só para complementar e não deixar passar isso, como eu falei que o charuto ele é feito, né, naturalmente, né, sem adição. Então o que a gente aprecia no charuto é o sabor do tabaco. Então é muito importante no acendimento do tabaco você utilizar uma fonte de combustível que não vá aportar nenhum tipo de sabor ao tabaco. Então por isso que a gente sempre fala o zipo não, porque quando tem aquele fluido a gente sente o aroma e aí isso a gente vai naturalmente contaminar um pouco do tabaco e prejudicar nossas percepções. Quando a gente fala de um maçarico, né, que utiliza um gás butano, geralmente é bom você usar um gás butano ou um gás inodoro que seja ali, para que não contamine o charuto, ou a folha de cedro que vai aportar menos tipos de aromas no charuto. Então a condição ideal do acendimento é que você não aporte nenhum tipo de aroma ao charuto que não seja natural já da folha e da composição do charuto. Quando ele viu eu pegando o Zippo e veio me reprimir, eu achei, deve ser porque sai pouco fogo aqui do Zippo e não vai acender esse trem. Mas é por causa da contaminação do fluido mesmo, né, velho? É bom tomar cuidado, né, cara? Porque o charuto ele é feito com muito cuidado, como eu falei aqui. E a degustação do charuto é fundamental que a gente aproveite o melhor que aquela folha, aquela composição do Master Blender ali na criação do charuto estava com a intenção de passar para o nosso paladar, né? O Eric, que é o nosso engenheiro aqui de som, já citei ele aqui anteriormente, né, que vai pedir a noiva dele em casamento, pode chamar o pai dela para uma reunião para pedir a mão dela, né, velho, para impressionar o cara e falar, ó, eu te trouxe aqui um ringue médio de 150 milímetros long filler. Aí o cara fala, velho, pode casar com minha filha, esse cara é foda, velho. Eu queria falar uma outra coisa também, que eu acho que o Alexandre pode contribuir bastante, que é a questão, tem algumas coisas pertinentes ao charuto, que todo cara, quando inicia o charuto, ele vai cometer esse mesmo erro. Muita gente, quando vai fumar o primeiro charuto, o cara gosta de pegar o charuto, ele corta, e normalmente quando ele está harmonizando com uma bebida, ele vai querer molhar a ponta do charuto na bebida. Ele vai achar que o charuto vai ficar mais saboroso, ele vai beber a ponta do charuto, ele vai querer colocar um pouco do sabor do uísque que ele está tomando na ponta do charuto e vai achar que a experiência dele com o charuto vai ficar muito mais supimpa e vai ficar muito melhor. Gente, não fiquem com receio disso, isso é normal, isso é natural, mas no fundo você está contaminando o seu charuto, né? Na verdade, uma coisa é você degustar a tua bebida e outra coisa é você degustar o teu charuto em sequência. Ao momento que você está molhando o seu charuto em qualquer bebida que for, você está contaminando aquela folha da bebida e a sua percepção de tabaco, na sua experiência, realmente ela vai ser comprometida. Então, não que isso seja... Eu acho que a degustação de charuto, como o Alexandre sempre me falou, ela é de cada um. Não tô aqui para poder dizer que tem o certo ou errado, porque nisso
a experiência de degustação, a melhor experiência de degustação é a sua, assim como ela é a minha, assim como ela é do Alexandre. Mas tem certas coisas que a gente tem que respeitar e saber que, cara, tô a fim de fumar um charuto, tô a fim de conhecer um charuto, como que eu devo conhecer um charuto? Eu acho que tem certas coisas que não dá para mudar. Então, corta o teu charuto como deve cortar, acenda o teu charuto com que seja sua fonte de combustão ideal, que seja um cedro, que seja um fósforo, que seja um maçarico com gás inodor, igual o Alexandre falou, e fume teu charuto bebendo a tua bebida predileta, que seja a tua cerveja, que seja o teu vinho, porque o momento de prazer é único de cada um, né? Tem certas coisas que a gente tem que passar informação, e eu acho importante, relevante poder passar uma informação que é certa. Vou fazer uma comparação, né? Me desculpe aqui os tomadores de conhaque, mas é a mesma coisa de você querer flambar um conhaque. Flambar um conhaque, você está tirando todo o álcool dele, e a tua experiência com o conhaque já não vai ser mais com a bebida conhaque em si. Vai ser um sirup de alguma coisa doce que você vai estar tomando. Então, tem certas coisas que a gente apenas replica alguma moda e que mal a gente sabe do que está por trás. Uhum. Então, o conhaque, para você degustar um conhaque, você precisa de uma taça correta de degustar um conhaque e nada mais. A única coisa que você precisa disso. De um charuto basta você ter o teu corte correto, né? E você ter o acendimento correto do teu charuto e nada mais. E aproveite o seu momento de degustação de charuto. E de onde que vem? Por que tem esse hábito de molhar a ponta do charuto? Acho que tem a ver quando você vai cortar ele ali, para ele não mascar, né? Deve ser por isso. E eu queria até, já emendando nessa pergunta aí, qual que é o jeito certo de cortar o charuto? Para falar de dois pontos aí, para não misturar os conceitos que talvez muita gente que está escutando a gente pode, né, ser mais iniciante e às vezes confundir, às vezes para a gente que fuma mais tempo fica mais claro e mais separado. Dois pontos, né? Na questão da harmonização, esse é um conceito muito antigo, né? Essa coisa, talvez, como eu brinquei com vocês aqui naquela questão das perguntas que eu mais ouço, é se o cara pode guardar o charuto para fumar depois. Talvez essa também seja uma das perguntas que eu ouço muito, né? Antigamente tinha esse conceito de você molhar o charuto no conhaque para você acender, etc., ou em qualquer outra bebida que fosse. Mas o que eu sempre falo, o conceito da harmonização, qualquer harmonização, ela acontece na sua boca, né? Então a harmonização nada mais é do que você ter uma sensação específica de um produto, no caso que a gente está falando aqui de um charuto, com outro produto específico, de percepções, de sensações que você tem em determinada bebida, e a partir da união dessas duas sensações na sua boca, você chega numa terceira, que é o casamento, que seria a palavra harmonização, que é esse resultado que você tem na sua boca. Se você molha o charuto na bebida, você está distorcendo totalmente o perfil do sabor do charuto, e você tem um problema muito grande, porque você começa a promover um dilatamento na ponta do charuto, porque você tem uma umidade muito grande ali, você vai ter retenções de substâncias ali da fumaça e vai promover um amargor no charuto, vai distorcer completamente sua percepção de sabor, e isso vai arruinar a sua degustação. Então sempre tem que pensar, eu faço muito um paralelo com o vinho, eu falo, quando a gente vai harmonizar um vinho com a comida, a gente não pega o vinho e vira ele no prato e vai comer. A gente come uma garfada, toma o vinho ou vice-versa, né, para fazer essa harmonização. Então é importante separar os momentos para saber qual que é o conceito certo da harmonização. Então esse é um conceito que vem de antigamente, muita gente antiga, né, tios, avós, sempre comentavam essa questão da harmonização de molhar e tal, mas é um conceito errado. Não tá faça vendo, assim. Eric? Não vai molhar o charuto no conhaque quando estiver conversando com seu sogro, velho. Dá uma lambidinha nele, né, velho? Saliva é melhor, né? Outro ponto agora, voltando para essa pergunta que você me fez aí como também, cortar da questão o charuto. de como cortar. O charuto, quando a gente fala o charuto parejo, né, para não falar uma linguagem um pouquinho técnica, mas sem ficar muito técnico, é aquele charuto que é o paralelo, né, porque a gente tem dois formatos, vamos dizer assim, principais de charuto, dois conceitos, que é o parejo e o figurado. O figurado é aquele normalmente que vai afinando na ponta, que faz um formato, inclusive é chamado de pirâmide, belicoso, depende da bitola que a gente está falando, mas você tem esses dois. Quando a gente fala do formato do parejo, que é aquele formato cilíndrico realmente, que vai paralelo às duas, né, laterais do charuto, você corta normalmente 2 milímetros, 3 milímetros para baixo da ponta superior do charuto. Tá? Sempre você vai observar, ele tem uma linhazinha de acabamento, que é onde o pessoal que está enrolando o charuto utiliza uma colinha feita naturalmente, né, uma colinha feita
a partir de substâncias derivadas da própria planta, para fazer esse acabamento, e você corta 2 milímetros para baixo para evitar cortar muito do charuto e perder esse acabamento, que se você perde esse acabamento, com o charuto esquentando e começando a dilatar, corre o risco dele começar a desenrolar durante a degustação. Outro ponto importante que a gente sempre fala é que às vezes é bom você dar uma umidificada na sua boca, né? Sem molhar o charuto, obviamente, mas você passar um pouquinho na boca só para umidificar, para quando você fizer o corte do charuto, você evitar que tenha um rompimento na capa, que às vezes pode ser o charuto estar um pouquinho seco, ou alguma questão às vezes de construção, pode dar esse problema de romper a capa na hora que você corta. Então você dá essa umidificada só para evitar que dá essa rompida na capa. Então daí que vem esse hábito, né, velho, de molhar ali a ponta antes de cortar, né? Não, mas esse hábito é um pouquinho diferente, tá? Porque como eu falei, pra gente não misturar o conceito, porque o hábito do conhaque do cara não era no sentido na parte do corte, é na parte da degustação. Realmente, sensorial, né? O cara tinha aquela ideia de que ele harmonizaria o charuto melhor com a bebida molhando a ponta do charuto. Então são 2 momentos diferentes que a gente está falando. Fantástico, velho. Eu tô aqui olhando pro Romeu e Julieta e pensando em marketing, cara, que você falou que até, obviamente, ninguém quer jogar isso fora, então às vezes o cara que compra depois um charuto de uma outra marca talvez inferior, ou que seja um até melhor do que ele, acaba utilizando esse tubinho aqui para guardar outro charuto e não deixa de estar sinalizando a marca dos caras, né? Então é até uma estratégia assim para poder estar sinalizando a marca o tempo todo, né? Porque serve como uma case de transporte de charutos de outras marcas, né? Mas o que a galera vai estar vendo ali é o Romeu e Julieta, né? Sim, o tubo ele facilita muito você levar o charuto, né? Às vezes você tem a questão do tubo, por exemplo, compromete o tamanho do charuto. Então, dependendo do charuto que você quer levar, beleza, eu tenho um case aqui de tubinho que eu vou poder levar para outros lugares, mas vamos dizer, tá limitado ao tamanho daquele charuto que cabe dentro desse tubo. Você tem as marcas cubanas, elas trabalham, você tem a Monte Cristo, que ela tem o Edmundo, que tem tubo, você tem a Partagás, que ela tem o Partagás Deluxe, que tem o tubo. Deve vender o tubo separado, né? Tipo assim, eu vou numa tabacaria lá por exemplo, na Conexão Tabaco, eu consigo comprar só um tubinho? Não. Você sempre vai comprar um tubo com um charuto em qualquer revendedor oficial. Todo tubo ele vai ter um charuto que vai estar sendo vendido por ele. Não é tipo eu vou numa loja de tecnologia e compro uma case de uma câmera, né? E eu vou comprar um tubo de um charuto para transportar sempre comigo, assim. É importante falar, Vini, que na questão do tubo, por exemplo, normalmente os charutos são algumas marcas, obviamente, algumas bitolas que eu falei aqui são vendidas em tubo. Mas algumas empresas também vendem o tubo, não, né, vamos dizer assim, não é a própria fabricante do charuto. Alguma empresa de acessório vende um tubo que pode ser utilizado para o transporte do charuto. Mas é muito importante a gente pensar que essa condição do transporte, ela também você tem um acessório muito bacana que é chamado de charuteira, porta-charuto ou pureira, que é uns acessórios de couro, né? São umas carteirinhas de couro que você coloca 1, 2, 3 charutos para transportar. E às vezes você compra determinado, porque nem todo charuto, nem toda bitola ela é feita numa versão vendida em tubo também. Então, naquele caso que a gente deu um exemplo aqui, você está indo num churrasco, está indo num jantar, num evento, na casa de alguém, etc., e você quer transportar o charuto, é bom você ter essa case, né, para você transportar o charuto, e como a capa do charuto ela é muito frágil, é importante você ter isso para preservar o charuto durante o transporte. Então você pode comprar. Algumas empresas sim fazem tubos para vender, mas não é a forma mais prática para você transportar. Normalmente você usa esses acessórios de couro, esses porta-charutos de couro, que tem, como eu falei aqui, para 1, 2, 3, 5 charutos. Aí tem várias, né, depende, mercadologicamente tem várias formas de vender isso aí, várias opções no mercado, para você transportar esse charuto de maneira mais segura. O legal, cara, que quando você inicia no mundo do charuto, né? Você não tem umidor, você começa a comprar o charuto em tubo, aí você leva para tua casa e você fala, cara, eu quero comprar charuto para eu poder ter aqui na minha casa, porque vai em determinado momento que eu quero fumar um charuto, seja para poder receber algum familiar, ou poder fumar com um amigo, ou até mesmo sozinho. Você está no teu momento ali de poder finalizar uma semana e no final de semana você ter um momento, né, de prazer e relaxamento.
E aí que é o legal, porque você, de repente você fala, eu preciso de alguma coisa para poder guardar 5 charutos. Aí você vai e compra um porta-charuto desse. Aí de repente você pensa, fala, cara, mas isso daqui é para eu poder transportar, eu posso levar meus charutos para viagem e tal, mas está pequeno, cara, eu preciso de umidor. Aí você dá o primeiro passo, que é você comprar a tua caixa umidora. Aí você pensa e tal, pô, vou comprar uma caixa umidora de 12 charutos e tal, vou começar com uma caixinha umidora, normalmente ela é revestida internamente de cedro. Você sempre vai precisar de um sachê de controle de umidade para poder conservar o teu charuto, e aí por aí vai. Aí de repente aquela caixinha de 12 charutos ali, você fala, cara, estou precisando demais porque eu tenho 12 charutos aqui e tá, eu preciso de uma caixa maior. E com o pouco tempo que eu tenho de consumo de charuto e de contato com esse universo de charuto, tem pouco tempo que eu encomendei com o Alexandre, eu comprei uma caixa umidora de 75 charutos com 2 andares. Então ela tem uma bandeja e eu tenho um andar de baixo que eu consigo separar os meus charutos que são off-Cuba e eu deixo os meus charutos que são só cubanos, porque na hora que você vai conservar o charuto, se você misturar blends de charutos diferentes, ele pode interferir no sabor de um charuto com o outro. Então você começa a ficar mais exigente na hora de conservação dos seus charutos na tua casa. Eu tenho a minha caixa umidora, ela é uma caixa umidora, ela é decorativa, ela está lá na minha sala e tudo, mas ela tem uma funcionalidade. Conserva os meus charutos, eu separo o que são charutos off-Cuba, no andar de baixo, separo o que são meus charutos cubanos, com várias marcas diferentes, porque dentro de Cuba eu sei que vai ter o mesmo terroir, que dá origem ali daquele solo cubano, então não vai interferir num sabor de outro, apesar de ter anilhas diferentes, marcas diferentes, e você vai se aperfeiçoando, não só do teu paladar, da tua experiência com charuto, com o consumo com charuto, mas você vai se aperfeiçoando até mesmo da sua conservação de charuto, né, Alexandre? Isso não é o cara que está iniciando agora, ele vai passar por todo o processo, né? Ele vai ter ali uma caixa umidora com 5, depois ele vai passar para 12, depois ele vai passar para... até ele ter o ideal dele dentro do consumo dele que ele acha ideal, né? Hoje o que eu tenho lá na minha casa, conversei muito com o Alexandre, falei, cara, eu preciso de uma caixa umidora dessa forma, nananana, e ele falou, Fred, o melhor umidor que vai te atender vai ser este. Não tenho um umidor que tem controle de temperatura e umidade. O meu umidor ele tem controle de umidade, eu não tenho um umidor que controla a temperatura. Existem no mercado umidores que controlam temperatura e umidade, tipo armário, né, que tem gavetas e tal, mas me atende muito bem, e isso é com o grau de evolução que você tem com o teu consumo de charuto, e isso é bastante legal. O que eu tenho na Razor aqui é uma caixa umidora que cabe em 25 charutos, que eu consigo ter um sachê, que é um Bóveda, que é um sachê de 72% de umidade, que a gente consegue controlar a umidade dos charutos ali, mas é uma coisa que ela evolui ali com o tempo, né? A tua experiência com charuto, o teu consumo com charuto, ela é uma evolução constante, né? O Alexandre pode falar um pouco mais disso. Fora da caixa umidora, quanto tempo dura um charuto que também não está dentro do tubo? O charuto não é o ideal. O charuto ele é muito importante dele estar conservado, principalmente a umidade do charuto, que a gente fala entre 65% e 70%, vamos dizer em linhas gerais, e na temperatura entre 16 e 18 graus, tá? Então, se você tem um charuto que você não... Estou falando isso, obviamente, em linhas gerais. Se a gente for entrar em conceitos de colecionador, de envelhecimento, uma série de outras coisas aí, vai ser um assunto para... Aliás, o Fred abordou muito tema aqui que dá para a gente fazer, desmembrar isso aí. Muito assunto, né? E falar bem. Então, quem estiver curtindo aí o podcast aí, depois enche o Vini aí de mensagem, aí, a turma do Dom Alcides aí de mensagem, para a gente fazer outros aí mais explicativos para quem quiser se aprofundar mais no tema. Convido os ouvintes que têm dúvida, tira um print do podcast, né? Marca a Razor Bros, marca o Alexandre Avelar da Conexão Tabaco, marca Dom Alcides e manda mensagem pra gente no Instagram, né? É até uma forma da gente saber que vocês estão consumindo o episódio, né?
e as perguntas para a gente poder até construir novos episódios sobre o tema. Até vou te fazer o convite aqui, cara, devido a tanto conteúdo, a gente fez esse primeiro aqui geral, falando sobre várias coisas, e depois a gente fazer outros episódios mais específicos e virar uma minissérie aí de podcast sobre charuto. Podemos falar porque estamos falando de uma coisa que é muito vinculada aí também ao nosso universo, né? O universo que vocês trabalham aí, tanto o Fred na barbearia como a Dom Alcides aí nos acessórios todos que vocês fazem, né? Então isso é um universo que converge de uma certa maneira. Então a gente pode tratar isso de maneira mais profunda, determinados temas. Quem tiver interessado pode falar, mas só para voltar e te responder a pergunta, o charuto não é adequado que você guarde ele fora de uma caixa umidora, tá? Porque ele vai, e aí tudo isso vai variar de acordo com a condição de umidade que você tem. Se você está num tempo muito seco, se você está num período do ano que é mais úmido, isso vai variar um pouquinho a conservação, mas o ideal é que você guarde sempre o charuto dentro de uma caixa umidora. Você não pode guardar o charuto. Tem gente que guarda o charuto, tem muita gente que às vezes chega para mim e fala: mas eu tenho um charuto que eu ganhei de presente e tem um mês que eu estou guardando dentro da gaveta da minha casa. Já acabou, tá? Já era. Então o charuto não pode, vamos dizer assim, se você passa por conceito, você não pode guardar um charuto por 24 horas fora da condição de umidade pelo menos controlada. A temperatura é um pouquinho mais aceitável, certas variações, mas a umidade é fundamental a gente ter esse controle. Perfeito. Mas são assuntos que a gente pode aprofundar mais para dar mais detalhes depois, tá? Vamos fazer. Esse podcast, né, que está sendo gravado aqui em Belo Horizonte, tem parte da equipe da Razor Bros está acompanhando aqui, parte do pessoal do Dom Alcides também. E o Aldrin Brito está aqui com a gente, que faz parte do time comercial da Dom Alcides. Tem uma pergunta para fazer para você, Alexandre. Ô Alexandre, eu estou vendo vocês falando aí de charutos tradicionais, que é feito de forma natural, e eu tenho uma dúvida se é um mito ou se é verdade, uma coisa que a gente sempre escuta, que os melhores charutos eles são feitos nas coxas das cubanas. Isso é verdade? Essa também é uma outra história, talvez uma das que eu mais ouço também. Talvez as três que eu mais ouço a gente abordou aqui hoje, que é se eu posso guardar o charuto depois que eu comecei a fumar para outro dia, se eu molho o charuto na bebida, e a terceira com certeza seria essa de enrolado nas coxas, né, das cubanas, ou também aqui no Brasil tinha muito isso, porque como a Bahia também é um grande produtor de charuto, tá, gente? Então eu gosto muito de ressaltar o charuto brasileiro, que a gente tem marcas fantásticas aqui, a Dona Flor, Alonso Menendez, Dânima, Monte Pascoal, Leite Alves, Le Cigar, quer dizer, temos várias grandes marcas brasileiras. O Brasil é um grande produtor de tabaco, um dos maiores exportadores de tabaco do mundo também. Então o Brasil tem um terroir fantástico. E também a gente ouvia muito essa questão também de enrolado nas coxas das baianas. O charuto ele necessita de uma superfície rígida para ser enrolado, porque ele é um produto que tem que ficar ali de certa maneira compactado, né? Tem que ter uma precisão, demanda muita habilidade para você enrolar um charuto. Depois você coloca isso em formas e passa a capa, né? Quer dizer, tem todo um processo de produção que seria impossível produzir, vamos dizer assim, enrolando ali na perna, né? Ou em qualquer outra superfície que não fosse plana. Inclusive, quando a gente visita a fábrica de charuto ela lembra muito uma sala de aula, porque você vê vários, né, que a gente chama no espanhol, né, de torcedores, né, que seriam os enroladores do charuto. Quando você olha para essa fábrica, parece uma sala de aula, porque está todo mundo naquela mesinha com a sua superfície plana para enrolar o charuto. Mas esse é um tema muito interessante. E eu sempre falo que essa questão todos esses temas que a gente abordou aqui relacionados a, vamos dizer assim, esses mitos, né, que a gente abordou aqui do charuto, de certa forma são interessantes, porque eu acho que os mitos também são legais na construção de uma história, né, de uma curiosidade, despertar essa curiosidade, e depois a gente vai conhecendo o produto da maneira mais correta, de como deve ser consumido corretamente, mas serve de uma porta de entrada interessante.
O Alex, eu posso falar, e eu gosto muito do trabalho dele, reconheço muito o trabalho dele, que o Alexandre hoje ele é a maior referência nacional que nós temos no país, com reconhecimento internacional no assunto de charuto. Né? Então, para a gente é não só um prazer e um orgulho e ter a oportunidade de ter um cara aqui na nossa cidade para a gente poder falar sobre o assunto. Isso é muito bacana. Mas eu queria falar uma coisa que ele não mencionou e que eu vou ter o prazer de participar. O Alex ele faz incursões por Cuba, então ele monta alguns grupos, pessoas que são interessadas em conhecer Cuba pelo turismo de Cuba, pela cidade, em tudo, mas até mesmo por uma questão de conhecimento, de estudo e pesquisa, oportunidade que a gente tem de viajar com essa autoridade no universo de charuto. Você imagina só, você está em Cuba, em Havana, podendo visitar algumas produções, né, plantações de charutos, conhecer algumas fábricas, pelo prestígio que ele tem e pela abertura que ele tem dentro de Cuba. Então, ele monta aí, se eu não me engano, são 2 turmas no ano, ele pode falar mais um pouco, de grupos pequenos que viajam para Cuba. Quem gosta do universo de charuto, quem quer conhecer o universo de charuto, o Alex tem isso daí através da Conexão Tabaco. Qualquer pessoa que tiver alguma dúvida ou interesse, pode mandar um inbox aí para o @Conexão Tabaco. Eu gosto muito de prestigiar o Alex, porque eu sei do trabalho dele, do que está por trás dos bastidores, pelo empenho que ele tem. Eu valorizo muito isso na profissão em si. Como que ele entrega o trabalho dele, a dedicação que ele tem e o profissionalismo, acima de tudo o profissionalismo. Fala um pouco pra gente como que funciona, Alex, essa questão aí das pessoas, dos grupos que você tem das viagens para Cuba. Bom, turma, para falar rapidamente aí sobre o tema, tá? A gente monta viagens, né, temáticas sobre o mundo do charuto. Obviamente a gente vai nos pontos turísticos também de Havana, né, que todo mundo quer ir na Havana, tem que ir na Bodeguita del Medio, tem que ir na Floridita, né, tomar um daiquiri, um mojito. Mas também a gente faz essas viagens temáticas que a gente, além de conhecer os pontos turísticos da cidade de Havana, a gente visita fábricas, plantações para conhecer todos os processos relacionados à cadeia produtiva do tabaco. Então, também depois, quem tiver interesse em mais informações, é só entrar em contato no Instagram, @Conexão Tabaco, que a gente passa mais informações sobre o tema aí. E é sempre uma viagem muito interessante, muito gostosa de fazer. Deve ser fantástico. Fred vai estar presente e agora eu tenho certeza que o Vini aqui do Dom Alcides também já Vambora. vai estar na próxima Lógico. também, já fechado. Esse foi mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show, um episódio diferente. A gente, ao invés de vir falar sobre barba, cabelo, bigode, que é legal pra caramba também, todo o universo beauty, né, o segmento profissional da beleza masculina, hoje trouxemos um episódio aqui diferente para falar sobre charuto e vamos trazer mais episódios aqui sobre charuto também, porque é muito assunto, né, cara? E com certeza a gente vai envolver um monte de gente aí nesse segmento aí do charuto. E já ficou o convite aqui para Alexandre para vir gravar mais episódios e que seja aqui na Razor Bros, que o ambiente é do caralho. E o Fred ainda serve um Jameson pra gente aqui. Sempre muito bem-vindo, né, Fred? Cara, a Jameson é um parceiro comercial que a gente tem aqui na barbearia. Muito obrigado aí sempre por apoiar nosso projeto, apoiar nossa ideia. O charuto, ele é um item do nosso lifestyle aqui. Tivemos um grande trabalho com o Alex aqui junto da barbearia.
E valeu demais a oportunidade de estar falando para os nossos ouvintes aqui sobre um pouco do que a gente gosta de consumir. Valeu demais. Porventura aí o ouvinte que ainda chegou, né, hoje no nosso canal através desse conteúdo sobre charuto, ainda não segue a Dom Alcides, te convido aí a assinar o nosso canal para não perder nenhum conteúdo aqui do podcast Dom Alcides Freak Show. Dom Alcides, que é pioneira no Brasil no segmento de produto para saúde e manutenção da barba. E falando de charuto, a gente lançou uma colaboração recentemente com a marca Peaky Blinders. Os caras adoram fumar charuto, né, cara? Durante os episódios da série, a Dom Alcides trouxe a primeira linha de cosmética aí da série Peaky Blinders no mundo, né? É a primeira linha de cosmético da série Peaky Blinders. E para saber mais, aí acessa o site da Dom Alcides. Eu vou deixar aqui o link na descrição do episódio, assim como vou deixar também, obviamente, aí o link da Conexão Tabaco e da Barbearia Razor Bros. Ô Alexandre, obrigado, velho, por ser significativo aqui no projeto da Dom Alcides. Somou pra caramba nesse conteúdo. Ninguém melhor que ele, né, velho, pra falar sobre charuto. É um dos caras que mais entende sobre o tema no mundo. Obrigado, velho. Obrigado, Vini, pelo convite. Obrigado, Fred, por abrir a casa aí para receber a gente, pela parceria. Né? E queria deixar um abraço especial aí para todo mundo que acompanhou a gente. Tá? Obrigado. E eu sou um grande consumidor também da Dom Alcides, né? Então tem que falar isso aqui, esse tupete maravilhoso. Ei, coisa boa. Aqui também foi feito aí com a pomada Freak Show da Dom Alcides. Mas obrigado pelo convite, e se Deus quiser aí, se a turma tiver gostado, a gente faz mais temas aprofundando em algum ponto específico aí para esclarecer qualquer dúvida de quem queira entrar nesse universo. Valeu!